Boa noite. Hoje é o penúltimo capítulo da nossa série. Domingo que vem a gente vai encerrar essa série. E nós estamos falando sobre viver o presente. Eu disse na semana passada que viver o presente é um presente de Deus. E muitos de nós, às vezes, não experimenta isso porque a gente está ou preso ao passado e a gente fica carregando coisas do passado e não consegue viver o que temos para viver no dia de hoje. Ou às vezes nós estamos ansiosos com o futuro, com o que vai acontecer, e também isso nos impede de viver o dia de hoje. E semana passada nós falamos sobre a gente viver com a mente no futuro. Ao invés da gente olhar para nós mesmos, para a nossa vida, a gente fica olhando para os lados, olhando para o que as pessoas têm, o que elas possuem, e o que a gente não possui, e a gente fica fazendo essa comparação. E isso começa a fazer mal para a gente, porque você acha que você só vai ser feliz o dia que você tiver o que o outro tem, você só vai ser feliz quando você conseguir o emprego que o outro tem, você só vai ser feliz quando você conseguir aquele novo par de seios, você só vai ser feliz o dia que você tiver aquela família, e você fica olhando para os lados e você não consegue ser feliz no dia de hoje, porque a felicidade não está aqui, ela está em algum lugar no futuro, quando você tiver alguma coisa. E a gente falou sobre isso e nós lemos um versículo de Eclesiastes, onde Salomão nos ensina a viver contentes com o que a gente tem hoje. O versículo de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6, diz assim: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço de correr atrás do vento. Às vezes a gente fica desesperado para conseguir as coisas e acaba não vivendo o que nós temos para viver hoje. E aí eu encerrei a semana passada dizendo que a gente não deve se comparar com as outras pessoas, mas a gente deve saber o que Deus pensa de nós, como Deus nos vê. É de Deus que a gente tira as conclusões sobre nós mesmos. E hoje eu quero ir um pouco mais fundo nesse assunto, como Deus vê a cada um de nós, como Deus vê você no dia de hoje, o propósito que Ele tem para você hoje. Porque é assim que a gente precisa viver. Quando Jesus foi perguntado sobre quais eram as coisas mais importantes de todas, Jesus falou assim: olha, ame a Deus, ame o seu próximo como a ti mesmo. Quantas pessoas, quantos sujeitos são afetados por esse amor? Vocês fizeram a conta? Quem é afetado por esse amor do versículo, quando Jesus falou? Ame a Deus, acima de todas as coisas, ao teu próximo, como a ti mesmo. A gente precisa aprender a amar a gente mesmo. Eu sei que isso é fácil quando você é adolescente, né? Até os 20 e poucos anos, você se acha o máximo, né? Você acha que você é da Liga da Justiça, que nada vai te derrubar, você é muito forte, você é bonito, você é cheio de energia, você acha que você sabe mais do que todo mundo. Então, nessa fase, talvez hoje eu vou falar para os que têm mais de 20, porque nessa fase você acha que você é o melhor que existe, né? Na face da Terra. Então, você não tem esses conflitos. Mas depois, quando você começa a experimentar algumas pancadas da vida, você começa, às vezes, a olhar para si mesmo. E muitos de nós, às vezes, começamos a nos depreciar, não nos acharmos dignos, ou achar-nos incompetentes, insuficientes para realizar alguma coisa. E se você não amar você mesmo, se você não aprender isso amando a Deus e ao próximo, se você não amar a si mesmo, você nunca vai conseguir viver o presente, porque você vai estar sempre insatisfeito. Então eu quero falar com vocês sobre isso, como Deus nos ama e como Deus nos vê, usando uma parábola assim muito conhecida de Jesus, e que a hora que eu começar a ler, muitos de vocês vão falar: eu já sei até o final. E não tem problema você saber o final. Eu tenho certeza que se você estiver sensível ao Espírito Santo, você vai ouvir talvez uma nova revelação, porque a palavra é assim, né? Ela está nesse livro aqui já há alguns séculos, e ela sempre se renova. É como a gente cantou na primeira música hoje, né? Parece que você está lendo pela primeira vez, isso é tudo novo. Então a palavra se revela a nós. Então, se você, por acaso, trouxe a sua Bíblia,
Abra lá em Mateus, no capítulo 25, e é uma parábola muito interessante, muito curiosa, que nós vamos aprender sobre nós mesmos e o que Deus pensa sobre nós através dessa parábola. O versículo 14 começa de uma forma estranha, eu vou explicar para vocês por que Jesus começa assim. Versículo 14, ele fala assim: e também será como um homem que... Você fala, mas que começo de versículo é esse, né? E também será como homem. O que está acontecendo aqui é que Jesus está falando sobre o reino de Deus. Lá no começo do capítulo, ele faz uma outra parábola de 10 jovens virgens, ele faz uma analogia do reino de Deus, então ele explica. Lá no começo do capítulo, no versículo 1, ele fala assim: ó, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram uma candeia para encontrarem com o noivo, etc. Então ele está falando do reino de Deus. E aí quando ele chega no 14, ele fala assim: e também será, quer dizer, o reino de Deus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Parábola não necessariamente é uma história verídica. Quando Jesus usa parábolas, muitas vezes ele está tentando te mostrar alguma coisa. Então é como se fosse uma história com E, né, para te explicar um ponto importante. Então é uma analogia que Jesus faz com uma história, com o reino de Deus. Então é disso que se trata. Mas olha que interessante, já no primeiro versículo da história, ele está falando assim: o reino de Deus é comparável com um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Vamos imaginar a cena para que a gente consiga se conectar com isso. Um patrão, chefe, chamou o seu servo e falou: estou saindo de viagem, vou dividir meus bens com vocês para que vocês cuidem deles. Então, a palavra é confiou, né? E foi isso que Deus fez com a gente desde sempre. Nós temos falado isso desde o primeiro dia dessa série. Deus, quando criou o mundo, Ele nos confiou todas as coisas. Ele falou: olha, está tudo aí, tudo criado, os animais, as árvores, as aves, os mares, os peixes, está tudo à disposição de vocês. Estou confiando isso a vocês para que vocês desenvolvam isso. É assim que Deus nos colocou nesse planetinha, né? E aí, como que esse senhor aqui dividiu os seus bens? Versículo 15, a um, ele deu 5 talentos. Se alguém nunca se atentou a essa passagem, a palavra talento aqui era o dinheiro da época, né? É interessante a gente usar no português talento, porque tem um pouco a ver com a moral da história, mas era o dinheiro da época. É como se esse homem tivesse dado 5 pacotes de ouro ou de prata para esse funcionário. Então ele chamou lá 3 funcionários e falou: você vai ficar com 5 pacotes de ouro. O outro funcionário, ele deu 2, ao outro 1. Aqui uma frase importante da parábola, né? A cada um de acordo com a sua capacidade. Deus já sabia mais ou menos como que cada um poderia agir, né? Então foi assim que o patrão dividiu os seus bens com esses 3 empregados. Vamos nos colocar nessa parábola, nós que estamos aqui nessa noite. Vamos dizer que assim, nós não somos nem o cara que recebeu 5 talentos ou 5 pacotes de ouro, nem aquele que recebeu 1. Vamos dizer que a gente está ali no 2. Tá? Vamos considerar todos nós aqui como 2. Nós somos aqueles que receberam 2 talentos, 2 pacotes, 2 sacos de ouro do patrão. Em seguida, ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Esse sujeito não perdeu tempo. Ele pegou os 5 pacotes de ouro, já investiu, já começou a fazer aquilo multiplicar e ganhou mais 5. O que tinha 2 também fez a mesma coisa. Já saiu, já trabalhou, já investiu e fez mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente não precisa chegar no final da parábola para saber que não foi uma boa ideia, né? O cara fazer isso. Depois de muito tempo, e como isso aqui é uma analogia, quando Jesus fala isso, pode ser no final da vida,
pode ser muito tempo depois, mas depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Quer dizer, o patrão voltou, chamou eles para perto dele e falou: vamos acertar nossas contas. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, quer dizer, o Senhor me deu esses 5 pacotes. Veja, olha aqui, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quer dizer, como todo bom chefe, esse chefe aqui elogiou. Falou: que legal. Você multiplicou, você trabalhou, você não teve preguiça. Estou muito feliz. Olha, você foi fiel no pouco. Como assim no pouco? Né? Ele foi o que ganhou 5, o outro 2. Né? Os outros devem ter falado: como assim pouco? Ele ganhou 5 pacotes de ouro. Mas o chefe falou isso, olha, eu te dei 5, você trouxe mais 5, venha participar da minha alegria. Uau, era isso mesmo que era para acontecer, que eu esperava de você. Maravilha. Bom, de alguma forma Jesus está falando assim, né, que parece que as coisas são assim, nos business, né? Mas é assim no reino de Deus também, de alguma forma, é mais ou menos o que Jesus está falando aqui. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse, ele falou a mesma coisa: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu a mesma coisa: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha, participe da alegria do seu Senhor. Interessante que a recompensa dos 2 foi exatamente a mesma. Vem ser feliz, vem participar da minha alegria. Você foi fiel no que eu dei na sua mão? Maravilha. Vem participar da minha alegria, vamos ser felizes, vamos celebrar. Por fim, o que tinha recebido 1 talento disse, olha só como a frase dele já foi diferente, ele não falou assim: Senhor, tu me entregastes 1 talento, vejais o que eu fiz. Né? Ele não falou isso, ele já começa diferente. Como ele não fez nada, ele prefere fazer o que às vezes a gente faz: apontar o dedo para o outro, para os outros, achar um culpado. Olha que ele falou assim, olha que ele falou para o Senhor: Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo. O que tem a ver falar isso, né? Mas ele precisava justificar. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Olha só, ele está levantando suspeita sobre o Senhor dele, sobre o chefe. Ele está levantando suspeita. Eu sei que você é um cara bravo, eu sei que você é um cara severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou, por isso eu tive medo. Quer dizer, chefe, você é um cara assustador. O problema não está comigo, está com você. O problema está com você. Bom, então o que eu fiz? Qualquer um teria feito o que eu fiz. Se eu é um cara assustador, eu fiquei com medo. Então eu saí, escondi o seu talento, o seu dinheiro no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Em outra versão, diz preguiçoso. Hoje em dia, diria seu mala. Né? Que conversa é essa, né? Que conversa é essa? Que conversinha é essa? E o Senhor não estava bravo pelo que ele fez, ele estava bravo pelo que ele não fez. Pelo que ele não fez. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse pelo menos os juros disso. Né? Você foi um preguiçoso, você não fez nada. Você foi um desleixado. Lembra que é uma parábola, tá, gente? Aí o Senhor falou assim: tire o talento dele, o dinheiro que eu dei para ele, tira dele e entrega para o que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantia, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. É uma parábola, mas no mundo real é assim que acontece, né? No mundo dos business, dos negócios, é assim, ó, um funcionário ali está rendendo,
Pô, vamos, né? O cara produziu e produziu mais, então eu vou continuar investindo nesse. Aquele que não está produzindo, tchau. Aquele encargo que era para você, vou passar para esse aqui. Né? Não é bem exatamente o que acontece? E a coisa ainda piora para o preguiçoso. Né? No final ele diz assim, lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui eu acho que Jesus deu uma exagerada para, né, a gente focar mesmo. Né? Bom, qual a lição dessa parábola para mim e para você hoje? Qual a lição para o resto das nossas vidas? A lição é a seguinte: o que você tem é menos importante do que o que você faz com o que você tem. Eu vou repetir. O que você tem é menos importante do que o que você faz com o que você tem. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós pode se enquadrar em alguma dessas, ou em várias dessas coisas aqui. Você pode ter um talento musical, de arte ou pintura, alguma coisa você recebeu. Você pode ter um esporte que você se dá bem, você tem uma família, né, amigos, você tem o seu mundo, o seu jeito de ser, você tem a sua formação, seu estudo, você tem alguma quantidade de dinheiro, pouca, média, ou você tem muito, não sei, você tem alguma quantidade de dinheiro, você tem saúde, de certa forma, uns mais, outros menos, mas você tem saúde. Você tem o seu trabalho, aquilo que você se dedica, e você tem alguma coisa, que é essa interrogação, que é algo que só você tem. Uma facilidade para alguma coisa que você já percebeu, para mim é mais fácil isso do que por outro. Para mim matemática é fácil, o outro não consegue entender. Alguma coisa você tem, quer dizer, você e eu somos isso aqui. Todos nós temos um tempo de vida. Cadê o reloginho? Estava por aí, caiu o relógio. Está aqui o relógio. A gente tem um tempo de vida. A gente tem uma quantidade de saúde. Uns têm mais, outros têm menos. Uns são mais talentosos para uma coisa, outros para outra coisa. Mas todos nós somos isso aqui. Todos nós. Deus nos vê assim, como pessoas, como todas as pessoas, cada um com o seu talento. Cada um recebeu alguma coisa de Deus quando nasceu. A questão é, o que a gente faz com o que a gente recebeu de Deus? A questão principal para você entender é que Deus te vê como único. Tem uma musiquinha do Que Demais, das crianças, né? Eu sou único, original, um milagre, um projeto de Deus sem igual. É a letra que as nossas criancinhas cantam no Que Demais. Eu sou único, eu sou único, original, um projeto de Deus, um milagre de... É quase isso, alguma coisa assim nesse sentido. As nossas criancinhas cantam isso. É assim que Deus nos vê. Você é único. Eu e você somos únicos. Não há ninguém igual a você. Não há ninguém no mundo com a sua digital, mas não tem ninguém que tenha a sua história, que tenha as suas experiências, que viveu o que você viveu, que adoeceu naquela época que você adoeceu, que conheceu pessoas, que viajou. Não tem ninguém igual a você. É assim que Deus vê a mim e a você. Então a questão não é o que você tem, a questão é o que você faz com o que você tem. Essa que é a questão que a gente precisa se responder. Uns receberam 5, outros receberam 2, outros receberam 10, outros receberam 1. O que você faz com aquilo que você recebeu? Isso que conta. É essa grande pergunta que a gente tem que se fazer. E nessa história, ficou claro, aquele que tinha 5 e aquele que tinha 2 fizeram a mesma coisa. Olha, é isso que eu tenho, é isso aqui que eu vou investir e é isso aqui que eu vou conquistar. Então, o que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2. É assim a nossa vida. E não é verdade, se você parar para pensar, não é verdade que as nossas histórias favoritas, quando você vai numa livraria escolher um livro, uma biografia, não é verdade que você prefere histórias daquelas pessoas que receberam pouco e do pouco fizeram muito? É verdade ou não é?
Não é verdade que a gente gosta de histórias como, sei lá, Ronaldo, fenômeno, que não tinha dinheiro nem, ele não foi jogar no Flamengo porque ele não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Aí foi jogar lá no outro timinho, não tinha nada. E aí foi desenvolvendo aquele talento que ele tinha e virou um cara milionário, famoso, já parou de jogar, até hoje é uma referência em muita coisa. Não é verdade que a gente se apaixona por essas histórias? Geralmente aquele que recebeu tudo, né, tudo de mão beijada, tudo se fala, também, né? Já teve tudo, já nasceu em berço de ouro, já teve. Então a gente gosta dessas histórias. Eu falei aqui no primeiro ou no segundo dia de um deputado, eu até anotei o nome dele para não esquecer, Felipe Rigoni, que não enxerga, é cego. E é deputado. Eu falei aqui, ele podia ter feito uma escolha com 15 anos de idade, quando ele ficou cego, ficar em casa de braço cruzado ou fazer alguma coisa com o que eu tenho. E foi. Madre Teresa de Calcutá, né, uma tiazinha frágilzinha, magricelinha, com a saúde comprometida, quanta gente ela salvou num período importante da vida dela. Então, o que você faz com aquilo que você recebeu é o que realmente devia importar. Não é o que você tem, mas o que você faz com aquilo que você recebeu. Então, a pergunta de hoje é: o que você vai fazer com o que Deus confiou a você? Essa que é a pergunta. Todas as coisas vêm de Deus. E você tem uma oportunidade única de desenvolver isso, de fazer algo com isso. Todos nós temos, porque tudo foi dado por Deus. O que você está fazendo com aquilo que você recebeu? Com o que Deus confiou a você? O que você está fazendo? Eu posso falar um pouco sobre mim. Eu não sei vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente começou essa igreja, lá em 2005, eu tinha muita dificuldade para falar em público, ainda tenho. Mas eu tinha muita dificuldade. Eu não queria assumir esse papel de pregador, porque eu não me achava capaz. Eu olhava para mim e falava, não, meu cérebro é outro, eu sou músico, meu negócio é mais emocional, e não sei o que, esse negócio de como é que eu vou memorizar 35 minutos de alguma coisa. Eu me achava incapaz, eu achava que eu nunca ia conseguir estar aqui como eu estou hoje falando para vocês. É assim que eu me via, lá em 2005. Precisou, comigo, ter uma pessoa do meu lado, um pastor que eu agradeço muito a vida dele, é o pastor Luiz Wesley, que é professor numa universidade lá nos Estados Unidos. Ele foi um cara que me incentivou muito naquele começo. Ele falou assim, cara, você tem conhecimento, você já deu muita aula, tem coisas que você vai aprender, são técnicas que você precisa aprender, alguma coisa assim, mas o conhecimento você já tem, a inspiração você já tem, você já entendeu, você já está convivendo com isso há muito tempo, você precisa aprender algumas coisas. E isso me encorajou. E aí eu comecei a estudar, a aprender, a ler. Não estou falando para vocês que é fácil. Cada vez que eu vou subir aqui, dá aquele frio na barriga, mas eu não quero me perder isso nunca. Mas, o que eu fiz? Eu olhei para a minha história, para poder tomar coragem, eu olhei para a minha história e falei assim, poxa, tudo bem, enquanto os 10 anos que eu passei em São Paulo, talvez os meus colegas pastores ficaram estudando, então eu, sei lá, não tenho esses 10 anos que eles ficaram estudando. No entanto, eu vivi nesses 10 anos o que a maioria deles não viveu. Então, assim, eu tenho coisas na minha história que eu posso tirar e trazer para o meu contexto. Porque eu sou único, original. Um projeto de Deus sem igual. Estou aprendendo a música. Só falta a dancinha agora. Uai sou. É verdade, como cada um de vocês. Eu li uma frase essa semana do Kanye West, é um rapper lá, um cantor, ele falando assim, ele falou assim, você pode ser talentoso, mas você jamais será o Kanye West. Olha que legal, parece uma frase arrogante, né?
Mas se você olhar com esses olhos que eu estou falando aqui hoje, não é arrogante, é verdade. É verdade. Eu posso olhar para o Caio Fábio, que é um cara que eu admiro muito, e falar assim: Caio Fábio, você pode pregar bem, mas você jamais será o Paulo Legal. É verdade? É verdade ou não é verdade? Nesse contexto, não é verdade? Pronto. Não vai ser. Não estou falando que vai ser pior ou melhor. Estou falando, não vai ser a mesma coisa. Então, o que eu estou querendo transmitir para vocês do fundo do meu coração? Deus ama você e te capacitou e te deu talentos. Para de achar que você não consegue. Para de achar que você é incapaz. Para de achar que você é limitado. Uai, você tem limitações, mas você tem outros talentos. A gente é formado disso, das nossas dificuldades e as facilidades que a gente tem. É assim que nós somos. Então, cada um de vocês é único. Cada um de vocês pode olhar para alguém que admira, falar assim, sei lá, o ator aqui, Fernanda Montenegro. Você pode ser a Fernanda Montenegro, muito talentosa, mas você nunca vai ser eu. ou, sei lá, qualquer coisa, qualquer referência que você tiver dentro de você. Por quê? Porque Deus te fez assim, Deus te escolheu, Deus te deu talentos, então é mais importante o que você faz com o que você recebeu e é menos importante o quanto você recebeu. Amém? Amém. Vamos sair daqui um pouco mais confiante hoje, e não é positivismo que eu estou pregando, não. É Bíblia, é ensinamento de Deus. E é assim que Deus quer ver a gente, sabe? Certos de que nós somos amados, de que o melhor que a gente pode fazer, o nosso propósito é colocar em prática, desenvolver aquilo que Deus nos ofertou. Amém? Então, vou orar com vocês. Deus, eu sei que para algumas pessoas pode ser muito difícil ouvir isso, porque talvez alguns estejam muito desacreditados, talvez alguns estejam sofrendo muito com isso, porque já perderam a esperança de mudar alguma coisa. Mas como Jesus nos ensinou, como a gente aprende com as Escrituras e com o Espírito Santo falando ao nosso coração, nós somos criaturas únicas, feitas de forma especial por Deus. Cada um de nós, não tem ninguém aqui incapaz, todos nós somos capacitados por Deus, todos nós recebemos alguma coisa. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a mudar o contexto das nossas vidas, nos ajuda a tirar da memória essas palavras de derrota que nos põem para baixo, quando a gente não acredita mais na gente, que isso caia por terra agora em nome de Jesus, porque não foi isso que o Senhor fez quando nos criou. O Senhor fez a gente, fez esse planeta lindo para que a gente pudesse usufruir, que a gente pudesse produzir, que a gente pudesse acrescentar. Então, Deus, nos dá essa certeza no coração, para que cada um de nós aqui, Senhor Deus, amanhã e no resto das nossas vidas, a gente possa ter uma postura diferente diante da vida, confiante de que somos amados por Deus, escolhidos por Deus e recebemos sim um propósito e temos sim talento para mudar as coisas. Nos ajude, Senhor Deus, eu creio no poder do Senhor Jesus Cristo, por isso que eu oro agradecido. Amém. Queridos, uma ótima semana, não existe ninguém igual a você, amém? Deus abençoe.